Buenas noches, 8 horas e 53 minutos, dia 14 de março de 2019. Estamos aqui começando mais um encontro, né, do Fluxos da Estação Experimental, do Fluxos Endosgates, em especial de duas trilhas combinadas, uma chamada Mobilidade Peer-to-Peer, MOB P2P, e a outra chamada Objetos Viajantes Não Identificados, né? E do que se trata, no caso aqui hoje, o encontro? Se trata da gente falar um pouco do que essas trilhas conseguiram ao longo de quase 2 anos produzir de mentalidade, de mindset, de entendimentos, e começam e conseguiu também gerar de materialidade, ou seja, conseguiu gerar de ressignificação, né, do que seja mobilidade, de como a mobilidade pode ser repensada, né, para esse quase início da terceira década do século XXI, das várias experiências que vêm acontecendo para ressignificar, sabe, Diogo, mobilidade, com os vários objetos, a gente chama de OVNI, tá, Diogo? Objetos viajantes não identificados, os vários objetos que vêm sendo deixados, né, vêm sendo, digamos assim, compartilhados para a gente fazer experiências de usufruto comum, como, por exemplo, durante um bom tempo foi, eu acho que continua sendo, mas foi a Ranger do Severino, lá em Alto Paraíso, né? Foram vários carros de várias pessoas que foram passando no processo, o carro da Maia, em São Paulo, o Fusquinha do Richard, né, aqui no Rio de Janeiro, e o ônibus, sabe, Diogo? Tinha um ônibus aí. Esse ônibus ele acabou sendo materializado através de um outro cluster que está ligado à animação, né, em rede, o NetWeaving da estação, que é o cluster da Nova Terra, né, do Chama, Marcelo Chama, né? Então tem aí várias experimentações. E tem também o triciclo, né? Um triciclo, sabe, que ele veio parar, digamos assim, como um presente dado por um amigo da Samara, né? O Henrique Morerá, né, que é um designer como a Samara. E ele veio parar, se não me engano, acho que foi 2014 ou 15, alguma coisa. A Samara pode me explicar um pouquinho melhor. Ano retrasado, né? Ano retrasado. Eu acho que foi um pouquinho mais que isso, Samara, porque ele ficou um tempão aí na casa da sua mãe, no Flamengo. Depois ele foi. Isso mesmo. Foi isso. Então não tem. Ou 2016, 2017, enfim. Eu acho que foi 16. Acho que foi 16. Aí o que aconteceu? A gente não sabia bem. A gente sabia e não sabia bem o que fazer com o triciclo, quer dizer, porque os desafios que a gente estava tendo em 2016, né, no que diz respeito à animação da estação, eram outros, e a gente obviamente estava preocupado com a questão da mobilidade, mas obviamente que não ia ser o triciclo a resolver a questão da mobilidade, que as pessoas, sabe, Diogo, irem nos encontros presenciais, espalhados pelo Rio e Niterói, sabe, aqui onde tem os experimentos da estação, né, os hubs. Não foi essa a questão. E acabou que a gente começou a entender o triciclo, né, com essas duas trilhas que eu acabei de falar, livre aprendente, né, o MOB P2P, né, mobilidade peer-to-peer, e o OVNI, né, objetos voadores, objetos viajantes não identificados, que o triciclo seria, sim, um OVNI, né? O triciclo, sim, seria uma plataforma para a gente experimentar formas diversas de mobilidade e geração de riqueza também, né? Ressignificar e geração de riqueza. Então, e agora a gente já conseguiu, a gente está com o triciclo, digamos, ele passou um bom tempo parado, né? Esse parado gerou uma série de avarias nele. Tivemos aí no encontro passado, sabe, Diogo, aqui, botamos o triciclo em dia, né? Com correia, com pneus, com tudo que você possa imaginar. Então, ele já está apto para ser usado, né? Apto para ser pilotado, para ser explorado, literalmente, para a gente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, o encontro hoje aqui é para a gente falar desse OVNI, né? Do triciclo, né? E dizer que, na realidade, nesse sábado agora, aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, lá no Rio de Janeiro, onde a Samara e a Vânia estão, porque eu estou em Niterói, a gente vai começar, vai ter um encontro presencial no Experimenta Vila 25, né?
onde a gente vai começar, de fato, a conversar e traçar roteiros, né? Locais, regiões onde esse triciclo vai rodar pelo Rio, pelo Grande Rio, quem sabe até Niterói, não sei, quem sabe, porque eu não consigo imaginar atravessando a ponte Niterói de triciclo. Quer dizer que, de repente, a gente consegue atravessar na barca, né, Samara? Não sei, vamos ver. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer. De repente ele voa mesmo, de repente ele vira um OVNI e voa, quem sabe, né? E também foi bom você chegar, cara, porque eu vou colocar o triciclo como um objeto no Síntrope, entendeu? O triciclo, esse OVNI, né, ele vai ser um dos objetos dessa fase alfa do Síntrope, né? Eu confesso que ainda não comecei a fazer isso, estou fazendo um monte, eu estou começando a engatar ainda, né, para engatar a primeira para 2019, mas certamente você vai ver esse objeto lá existindo dentro da plataforma do Síntrope, né? Então, antes da gente começar a aprofundar aqui a conversa, né, sobre esse OVNI, esse triciclo, fica a proposta, Diogo, se você quiser nos falar um pouquinho, né, de como está essa fase alfa do Síntrope, né? Como está. Eu sei que você falou um pouquinho antes do pessoal chegar, da Vânia chegar e da Samara chegar. Como é que está esse momento, né, do Síntrope agora, essa fase alfa dele, né? Todos nós vamos agradecer, inclusive quem vai ouvir depois esse encontro aqui. Legal. É ótimo saber que vai ser mais um objeto lá dentro do colocado dentro do Síntrope, não tem dentro e fora, né, mas colocado lá, disponível para ser acessado por aqueles que lá estão conectados, na verdade. Então, a gente está, depois de muito dificuldade de conseguir formar uma equipe excepcional para poder fazer a automação do Síntrope no Ethereum. Tu sabe o desafio que é, né, Vinícius, conseguir essa turma aí, fazer essa turma parar. A gente conseguiu, depois de muito avançar em uma série de questões de negócio, economia e tal, a gente conseguiu atrair e as pessoas estão muito motivadas a desenvolver. Então, tem a turma aqui da 1%, de Porto Alegre, não sei se conhece o Fausto Vanin, o André Figueiredo e tal. Então, abraçaram com toda a garra a parte de automação da parte do blockchain do Ethereum. E, na verdade, eles entraram dentro do movimento do Síntrope, que vai manter o Síntrope funcionando, e eles vão colocar o olhar deles de desenvolvedores para resolver os problemas que têm que ser resolvidos, né? Então, a gente vai trabalhar juntos aí para poder automatizar o que já foi construído em alfa e que está sendo feito de forma manual. Então, isso vai permitir te dar uma escala completamente diferente do que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, eu estava te falando antes, que há um interesse muito grande de corporações ou de pessoas que administram organizações de utilizar o Síntrope. Então, foi de fácil entendimento a potência que é tu poder trabalhar no paradigma que não seja aquele que limita os processos econômicos na escassez. Então, eu estou conseguindo desenvolver, o Marcelo está desenvolvendo conteúdo que fala sobre economia para explicar que a ficção construída em cima da escassez ela pode ser construída em cima de um paradigma mais abrangente, que é o paradigma da abundância, que inclui também a escassez. Então tem várias questões envolvidas nisso, desde questões práticas de economia que falam sobre que explicam a questão da artificialização que hoje boa parte da economia ela é construída em cima de uma escassez artificial. Então, pega um conteúdo, por exemplo, um livro. Um livro, ele em tese, abundante, porque tu pode replicar ele e distribuir no mundo todo. Então, a ideia econômica, da ortodoxia econômica de hoje é que, para mim gerar valor econômico, eu preciso diminuir o acesso àquilo. Então, quando eu diminuo o acesso àquilo, quando eu gero uma escassez artificial daquele bem que é abundante, eu gero valor econômico. Essa é a percepção que hoje é visto como a única forma de gerar valor econômico, né? A forma mais utilizada de gerar valor econômico é criando escassez artificial. Então, a própria origem da base econômica que falava que a escassez, do princípio da escassez, lá do Adam Smith e tal, que naquela época era mais verdade do que hoje, embora mesmo lá não fosse tão verdade, mas hoje era mais verdade porque boa parte da economia girava em cima de administração de recursos físicos escassos, né? Hoje com a economia criativa e a maior parte da economia ela gira em torno de recursos que são
abundantes. E a gente gera a escassez artificial para gerar valor econômico. E esse termo escassez artificial não é da turma que vê a abundância. Isso é um termo econômico que se estuda na faculdade de economia, que é a escassez artificial. Então há uma compreensão de que isso existia e não havia um questionamento de como isso, por que isso existia, né? Por que fazer isso? Uma alternativa a fazer isso, uma visão além da escassez. Né? E daí, instintivamente, as pessoas que procuravam fazer a economia de forma diferente começaram a criar, mesmo sem perceber, a abundância artificial. Que é o que vocês fazem, que é pegar um recurso fisicamente escasso e gerar uma abundância artificial, tornar ele abundante, mesmo que a natureza dele física seja escassa. Então, a economia de compartilhada e essa noção de que a gente pode ir além do mainstream hoje, é justamente tu perceber que tu consegue, que da mesma forma que a gente consegue, que a gente entende que gerando valor, criando escassez artificial, te gera valor econômico, a gente gera valor econômico também criando a abundância artificial, pegando recurso escasso. Então, esse contraponto, aprender com que a gente consegue ir além do que é feito hoje, é fundamental. Então, as pessoas que administram empresas ou que estão no ambiente corporativo, elas perceberam que não adianta mais ficar encolhido esperando que as pessoas não acordem, né, da forma como a coisa é consumida hoje. Então, em algum momento, as pessoas vão perceber que a ficção que é vendida com os bens de produto não é assim, que o produto que ela compra aqui é escasso, na verdade não é tanto assim. E daí, aqueles players que conseguem montar modelos de negócio mais próximos de uma abundância, Netflix, Uber, são tidos como cases de sucesso dentro do paradigma que está errado. Então a premissa está equivocada. Então eles tentam pensar assim, eles conseguiram fazer sucesso no nosso forma de ver a economia. Não, eles conseguiram perceber um pouco além daquilo que vocês estão enxergando. Então, isso conversa muito com a questão da economia da abundância, do novo paradigma. Então, quando fala esse tipo de comunicação para quem entende economia, as pessoas ficam impressionadas e muito atentas. E o que eu estava falando para ti, que eu não percebo a mesma atenção da turma que já incorporou a abundância, de compreender isso. Eu entendo que é um assunto complexo, que fala sobre questões complexas, né? Mas eu percebo que é um interesse muito grande daquelas pessoas, daqueles nós que não incorporaram ainda a abundância, que são pessoas que geralmente estão ligadas a corporações e tal, mas que percebem que há necessidade de entender isso, porque o mundo já mudou, e que cedo ou tarde, o mundo mudou muito rápido, a sociedade mudou muito rápido, e a economia não acompanhou esse processo, né? Então, eles estão muito atentos a isso e muito interessados em entender, estão me convidando para um monte de coisa. O Marcelo está envolvido, então, desde governos até grandes empresas querem saber o que a gente está falando, né? Qual que é disso que a gente está falando, né? E para compreender, para saber como é que eles vão se adaptar ou utilizar isso nos negócios que hoje funcionam, né? Então, e daí começa a entender que as coisas que não é exclusivo, então não vão ter exclusividade disso. Então a economia, a gente migrou de uma economia que tinha uma base rural para uma economia que era de consumo, e aqueles que estavam aptos a poder atender essa nova demanda que saiu do rural para o urbano, conseguiu gerar riqueza e acúmulo de riqueza. Então, quando tu leu o Capital do Piketty, né, claramente ele descreve isso, como que o acúmulo de riqueza aconteceu nessas rupturas de comportamento de consumo, né? Agora, quando a revolução que vai acontecer agora de mudança de consumo não tem a ver mais com a satisfação de desejo, mas com de realização. E isso não vai ser atendido por uma empresa ou algumas, vão ser atendidas pela complexidade da diversidade de várias pessoas. Quando a pessoa percebe, consegue se apropriar da sua experiência de consumo, ela vai muito além de satisfazer desejo, mas tem uma coisa muito mais complexa e muito mais individual, não vai ter um tipo de empresa que vai atender a demanda que tu espera, mas sim interação com nós diversos. E como é que uma empresa ou algumas vão poder, na concepção deles, acumular riqueza, sendo que o desejo das pessoas vai ser muito diverso? Então não vai ter nenhum player que vai conseguir atender essa demanda que vai surgir repentinamente. Então isso assusta as corporações, né? Ou quem administra elas, né? Então entender economicamente isso tem a ver com isso também. Então, isso é um pouco do artigo que eu estou escrevendo junto com o Marcelo e tal, falando sobre esse tipo de economia, e o Síntropy é uma ferramenta para experimentar essa forma nova, inclusiva e aberta de economia, de fazer, de relacionamento, de se relacionar, se conectar através do fluxo financeiro. Então, a ferramenta para experimentar que a gente está prosperando, né?
o que eu achei interessante dos encontros que você já fez, né? Dos encontros locais que você já fez via Zoom, né? Para o pessoal entender, né? Esse momento, né? O Síntrope Alpha, né? O momento alfa da dinâmica do Síntrope, que tem de tudo um pouco, né? Os objetos que estão sendo colocados tem de tudo um pouco, né? Se você pudesse, Diogo, falar um pouquinho da diversidade de objetos, da pequena diversidade de objetos que já tem, seria interessante, porque aí eu vou falar um pouquinho de como eu estou visionando, e obviamente que eu quero fazer isso de forma aberta e co-criativa com a Vânia, com a Samara, com você, enfim, com todas as pessoas, né, que vão estar envolvidas, no caso, com o triciclo, né, com o OVNI, né, você falar um pouquinho desses objetos para a gente poder tentar, a gente começar a enxergar aqui como é que seria a proposta de valor, né, do triciclo como OVNI na dinâmica dos movimentos e das bordas do Síntrope, certo? Então, vai Claro. lá, manda ver aqui. Assim, o último vídeo que está no canal do Síntrope lá, que é o objeto do Felipe, da mecânica lá, que ele começa a... Antes de mais nada, o Felipe, ele faz parte, quer dizer, ele é um dos inicializadores da trilha do OVNI, entendeu? Do OVNI e do Mob pelas Pilhas, né? E essa história da garagem e futuramente da produção de combustível caseiro, né, tá ligado a essas duas trilhas também. Quer dizer, então, de certa forma, ou de muitas formas, o triciclo, que é esse objeto que vai estar dentro, né, que vai fazer parte da dinâmica do Síntrope, vai estar conversando com a oficina dele também. Mas vai lá, querido, pode falar. Sim, eu lembro, e exatamente, acho que no primeiro dia que eu abri o Zoom, que eu estava saindo do lado negro da força, né, e me conectei com o Oswaldo, assim, com frequência, já com intensidade, e abri o Zoom para saber que ferramenta é essa, que eu só conhecia o Skype e o, e o Hangout, né? Então, quando eu abri o Zoom, a primeira pessoa que estava lá era o Vinícius e o Felipe, falando sobre o ônibus, né? E é o que nos traz de volta para cá, né? Isso já faz 2 anos e pouco já, né? Então, eu lembro disso, assim, o Felipe agora trouxe esse objeto para o Síntrope, e esse último vídeo mostra bem, de forma prática ali, e manual, como ele fez para o quanto ele está mandando para a borda e qual é como isso vai se dar. Entendeu? Esse vídeo é bem interessante para ver, porque ele de forma bem prática mostra como é que ele manda para a borda, quanto que ele recebe e algumas simulações assim. E inclusive essa parte, essa etapa do Síntrope em Alpha, que a gente está fazendo boa parte das coisas de forma manual, ela traz um desafio de compreensão, porque como é manual, tem que fazer, cada um tem que fazer, e demora tempo, e tem que entrar lá, entender como é que funciona e tal. Depende da gente, da nossa interação também. Mas ela também era muito rica de aprendizado, então porque quem participar dessa etapa vai compreender como é que a coisa foi construída. Porque no próximo momento agora, muito em breve, a gente vai ter essa automação no blockchain do Ethereum, e tu não vai saber exatamente como é que são feitos os cálculos, como é que a coisa é feita. Vai estar documentado nesses vídeos de agora, né? Como é que a coisa foi feita antes de estar automatizado. Então é uma boa oportunidade para entender como é que foi construída a forma de ver essas coisas, né? Então esse exemplo do Felipe lá, ele manda um tanto para a borda, uma borda que já existe, que o Marcelo Michelson já iniciou. Então o Marcelo Michelson iniciou uma borda que ele chamou de abundância, ele mandou recurso, mandou parte do excedente do movimento dele, que era sobre palestras e eventos que ele faz, conversas que ele faz, mandou para lá, gerou ativos para ele, né, da borda, e ele me mandou para mim e para o meu irmão Daniel, que colaboramos com ele, a parte desses ativos, para nos incluir nessa borda que ele iniciou. Né? Quando ele faz isso, quando ele nos inclui nessa borda, ele nos inclui em tudo que for enviado para aquela borda. Então ele arrumou uma forma de nos remunerar, de nos gerar valor financeiro para nós, para mim e para o Daniel. Como? Ele nos passou o ativo, e toda vez que houver uma distribuição para aquela borda, a gente vai receber parte do ativo. E eu já recebi. Inclusive eu tenho $15 no meu 15 True SD na minha carteira agora. Eu posso mostrar para a MetaMask aqui, nos meus interesses do Ethereum, tem ali, que eu recebi justamente por estar fazendo parte dessa borda. Por quê? Porque eu contribuí de alguma forma com o movimento do Marcelo. Né? Então o Felipe fez a mesma coisa, ele vai mandar acho que $9 para lá, e isso vai gerar ativos para ele dessa borda, e ele vai fazer parte da distribuição futura de outros objetos que vão mandar recursos para essa borda também. Então esse vídeo mostra bem assim, as simulações, aí o Vinícius botou,
quanto cada movimento jogou, cada lançamento de cada movimento que isso aqui já aconteceu já realmente, tá? Então quanto cada um tem da borda, tem aqui o Marcelo adicionando o movimento do Felipe aqui e botando quanto ele vai enviar para lá. Então esse vídeo é interessante, que mostra na prática como isso funciona e também traz algumas questões sobre por que fazer isso, né? Qual é o retorno esperado, digamos assim, que nem sempre é um retorno, nem sempre pode ser um retorno financeiro direto, mas às vezes é na melhoria do objeto do Felipe. Então, por exemplo, hoje eu estou conectado, mesmo não fazendo parte da organização e nem saber direito o que o Felipe faz, eu estou conectado ao fluxo financeiro do Felipe. Então, hoje, parte do que ele fatura cai para mim. Então, o que acontece com isso? Qual é a mágica de conectar fluxo financeiro em rede de forma distribuída e transparente? É que eu tenho diretamente, né, para qualquer tipo de pessoa consegue compreender, eu tenho interesse que o Felipe faça negócios, que ele feche vendas, que ele consiga operar. Então, eu diretamente participo do fluxo financeiro dele, eu tenho diretamente interesse em contribuir com ele de alguma forma. E essa contribuição vai depender de quanto eu acho que eu estou conectado com ele, ou quanto que isso impacta para mim, de várias formas, e cada um tem um olhar diferente. Alguns vão olhar só monetário e financeiro, outros vão olhar um olhar mais subjetivo, outros vão olhar um olhar mais ideológico, e não interessa. Agora, a importância é que o Felipe, conectando o excedente do objeto dele, ele está conectando comigo, com o Daniel e com o Marcelo. São pessoas que estão enxergando ele como parte integrante de nós mesmos. Então, a gente está conectado financeiramente, mesmo tendo nossos objetos não tendo nada em comum, ou muito pouco em comum, digamos assim. Então eu vou mandar para o Felipe já fazer uma chamada com ele para poder compartilhar alguns códigos que eu tenho de inteligência artificial lá, para ver se ele consegue criar um tipo de aula com inteligência artificial na oficina dele, porque eu tenho esse código pronto e estou conectado com ele, eu tenho interesse de fazer isso, né? Então esse tipo de dinâmica pode ocorrer quando tu conecta fluxo financeiro de negócios diferentes, né? Então, no caso do triciclo, a gente pode pensar várias formas de fazer isso. Então, pode ser iniciado uma nova borda e só para o OVNI, por exemplo. Então, parte do recurso gerado ou enviado para o triciclo ou para outros, pode ir para uma única borda e ser distribuída para todos aqueles que contribuem de alguma forma. Cada pessoa, por exemplo, que usar o triciclo e contribuir, pode receber ativos dessa borda, como forma de conectar ela também ao triciclo. Então, toda vez que alguém usar o triciclo depois dela, ela vai receber parte desse rendimento. Então, ela vai se conectando, mais pessoas vão se conectando àquilo, mais pessoas vão querer divulgar fora para usarem o triciclo, porque ela vai participar dessa distribuição. Então, dá para pensar N formas diferentes de conectar o triciclo com outros OVNIs, né? E gerar essa interação. Pode conectar com uma mecânica que vai mandar recurso para aquela mesma borda que financia o triciclo, e assim vai poder consertar o triciclo em troca de tokens e não em troca de dinheiro. Então, esse tipo de conexão, o céu é o limite. Nem o céu é o limite, na verdade, de forma que a gente pode fazer para conectar isso aí, né? E o que causa totalmente com o OVNI, né? Nem o céu é o limite. Cara, é sensacional. Eu vi esse último vídeo, impressionante, está muito bom. Eu sugiro para quem está vendo esse encontro aqui depois, né, no canal da Estação no YouTube, e obviamente para a Vânia, para a Samarinha, que vocês deem uma conferida, está maravilhoso. Mas vale dizer aqui, talvez até, o Diogo, como eu já compreendo o que é movimento, o que é borda, dentro do abundant place, né, do lugar, a gente não fala de marketplace, né? A gente fala de abundant place. Do abundant place do Syntropy, né? Seria legal falar, de repente, um pouquinho para a Vânia e para a Samara, né? O que é o movimento dentro da dinâmica do Syntropy e o que são as bordas, né? Você já mais ou menos ilustrou aí, de uma forma muito boa. Aliás, deixa eu te fazer um elogio, cara. Você está cada vez mais ficando com mais nitidez e mais clareza na sua fala. Assim, isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Na verdade, eu falando 4 ou 5 vezes por dia sobre o Syntropy, até eu consigo, em algum momento, conseguir descobrir uma didática boa para falar sobre ele. Eu tenho uma dificuldade tremenda na didática. Eu sempre tive, na verdade, eu tenho facilidade de falar sobre assuntos complexos e uma dificuldade gigante de sintetizar eles de forma compreensível, assim. Então, mas agora, de tanto falar sobre ele, vem melhorando aos poucos, pelo menos.
Mas falando sobre o Abandoned Place, o que é movimento, né? Bom, o Abandoned Place é um lugar onde a gente consegue mostrar os objetos, né? Então eu vou compartilhar de repente aqui na tela. Fica mais fácil aqui pera aí, de vocês dar uma olhada aí. Tá. Então esse aqui seria o Abandoned Place, né? Que seria uma página na internet, né? No domínio do Sintrop lá, strpy, onde os nós conseguem colocar os objetos para serem visualizados pela rede. Tá? Eu já consigo acessar essa página? Sim, tá o domínio lá em cima, lá, é sintrop.com/ap, Abandoned Place. Tá. Tá? Então, essa página está lá, então aqui tem os objetos que já foram colocados lá até agora. Então, quem se inscreve no Sintrop lá te mostra como fazer isso, tá? Tem vídeos explicando como fazer, como criar seu objeto, como lançar lá, como editar o objeto. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o VistoBio aqui, ó. Tem uma página bonitinha que foi feita lá, que mostra, que fala sobre seu produto, seu objeto aqui, né? O que ele faz, qual é o objetivo dele, né? Alguns dados dele aqui. Então, todos nós que adicionam o objeto conseguem ter uma ferramenta visual lá. Isso é feito tudo em WordPress, tá? Então, tu tem uma ferramenta visual bem legal lá para poder conectar isso com o Instagram, por exemplo, e para deixar visualmente interessante assim, né? Então, isso aqui é um objeto. Então, aqui tem alguns objetos, algumas categorias, e o movimento desse objeto é o visto.bio também. É o mesmo nome do objeto aqui, tá? O que é um movimento? O movimento, ele é um empreendimento. Empreendimento não quer dizer uma empresa. Empreendimento quer dizer um movimento de pessoas que de alguma forma resolveram objetivar algo. Então, as pessoas, uma ou mais pessoas, resolveu entrar em processo de objetivação, de materializar alguma coisa. Então, elas se colocaram em movimento para fazer isso e resolveram adicionar um ou mais objetos frutos deste movimento de objetivar. Então, o movimento seria um empreendimento. Isso pode ser uma ou dezenas, centenas, milhares de pessoas dentro do movimento. Quando tu inicia o movimento, na mecânica do Sintrop, tá? Ele emite 100 tokens para esse movimento, tokens no blockchain do Ethereum. Então, quando tu inicia o movimento, ele faz uma emissão inicial desse movimento, tá? Isso ainda está, na forma automatizada, está modificando algumas coisinhas, mas só para entender melhor, é assim, mais ou menos assim que funciona. Então, 100 tokens seria como se fosse 100% do movimento, 100 ativos desse movimento, 100 ações do movimento, tá? Tem várias formas de ver. Então, e essas 100 ações podem ser fracionadas também, como no blockchain do Ethereum, 9 casos depois da vírgula, né? Então, quando o iniciador do movimento, aquele que tomou a iniciativa de iniciar ele recebe esses 100 tokens no endereço dele do Ethereum, tá? E ele, como iniciador, escolhe se ele quer ficar com 100 tokens ou enviar esses 100 tokens para alguém. Quando ele envia esses tokens para alguém, então digamos que eu iniciei o movimento e resolvi mandar 20 dos tokens que eu recebi na inicialização do meu movimento para o Vinícius. Então eu passo a ter 80 dos tokens do movimento e o Vinícius passa a ter 20. Eu não tenho mais como pegar de volta. Jogo. Oi, pode falar. Um parênteses. Eu me lembro. Eu só quero fazer um parágrafozinho rapidinho, um parênteses, né? Eu me lembro que durante as conversas, os encontros do Sintrop, na dinâmica do ambiente de metamoedas, de metacurrency da estação, das criptomoedas ABC, quando a gente fazia os encontros, a gente falava assim de fazer um movimento, correto? Mas não havia esses 100 tokens. Não. Como é que surgiu esses 100 tokens? Fala um pouquinho dessa história, porque, tipo assim, eu me lembro do Severino falando, então eu vou começar aqui em Alto Paraíso uma produção de vidros, né? Vou começar a fazer arte com vidros, né? Aí falou assim, não, legal, você começa, quem quiser chegar junto vai disponibilizar recurso, vai iniciar com você. Mas seria legal você falar um pouquinho como é que surgiu essa coisa de disponibilizar 100 tokens, entendeu? Sim, porque eu sei que isso aí demorou um tempo para chegar nisso. Na verdade, assim, já era 100%. O que a gente fez é converter isso em tokens no blockchain do Ethereum. É que no blockchain do Hyperledger não há tokens, há assets, né, ativos, né? Então a gente tinha uma lógica um pouco diferente. A NAD é a mesma lógica. Só para contextualizar, essa aqui foi a primeira imagem, foi o primeiro desenho da mecânica do Sintrop que eu montei. O Marcelo, não sabe a história mais ou menos do Sintrop, né? O Marcelo, a gente estava trabalhando, eu e o Marcelo há muito tempo, com o Oswaldo e tal. E a gente seguiu, depois da morte do Oswaldo, seguiu interagindo daí com mais intensidade, porque não tinha mais o Oswaldo, a gente se conectou diretamente, né, começou a interagir,
E um dia, depois de muito pensar em como fazer o Próspero 2.0, o Marcelo me provocou e falou assim, Diogo, por que tu não para agora e pensa como seria um Prosper, com a experiência que tu teve interagindo com o Oswaldo e o quanto tu aprendeu com o Prosper e que a gente vem conversando, né, eu e tu, como tu faria um novo Prosper do zero, digamos, com a experiência que a gente teve agora, né, como tu pensaria uma mecânica do Prosper, com a minha cabeça de desenvolvedor, né, e esse foi o desenho. 2 semanas depois, eu chamei o Marcelo e falei assim, Marcelo, eu desenhei isso aqui, exatamente esse desenho aqui, né, então, e a única coisa que mudou dessa mecânica para a mecânica atual agora, né? Peraí que o cachorro tá latindo aqui. Tá. Então a única coisa que mudou assim, a gente removeu a figura do crowdfunding do movimento aqui. Então continua essas 3 figuras aqui. E por que a gente removeu isso? 2 coisas. Primeiro que ela não precisava estar aqui, não havia uma necessidade extrema dela estar aqui. Ela pode ser feita de outras formas. Eu posso explicar como fazer para fazer o crowdfunding do movimento. E segundo que ela gera uma questão legal complicada de resolver, que é conhecido como a oferta pública de ativos. Então, o fato de ter uma possibilidade de qualquer pessoa enviar recurso para um movimento e comprar ações dele, digamos assim, isso cria uma oferta pública de ações. Ele tem que ser registrado na CVM, tem que ter uma série de questões burocráticas muito difíceis de fazer e com custo alto. E como não mas isso que você acabou de falar é recente, né? Isso não. Porque a CVM brasileira fez um copy-paste da CVM americana, né, com relação a isso, porque não tem nem legislação, na realidade. Eles só pegaram e fizeram lá e botaram. Né? Não tem nem capacidade de fiscalização de uma coisa. Mas continua. Sim, é que na época o Olavo, que é de Lara Rezende, que é um dos advogados que faz parte do movimento do Sintrop, ele fez uma consulta lá e viu que eles tendiam a fazer isso, né? Então a gente resolveu remover essa parte do crowdfunding da Dynamic. Isso aqui, tá, então esse é o desenho inicial, assim, né? E depois isso aqui virou um desenho mais bonitinho um pouco, né? Que é isso aqui, tá? Daí desse desenho aqui que foi nessa reunião do Severino, tá? Que o Vinícius falou, o que mudou, a gente conseguiu criar uma forma de excluir o banco da jogada. Né? Então aqui a gente tinha a figura do banco, a gente precisava de um banco físico para poder realizar isso. Então, com a evolução dos stable tokens, né, e com a percepção de que a gente não tinha necessidade de criar um gateway de pagamento para realizar a venda do objeto, a gente percebeu que a gente conseguia excluir a figura do banco, que sempre foi incômoda, mas parecia necessária na época. Tá? Então, com a evolução da aplicação do negócio no Sintrop, com a evolução dos stable tokens, no caso, hoje a gente usa o TrueSD, né, o TUSD, a gente conseguiu excluir a figura do banco dessa jogada, embora vai haver objetos e movimentos que queiram ser e que intermediários de confiança. Então, por exemplo, tem empresas grandes que a gente está conversando que eles não querem comprar TrueSD, enviar para o momento do Sintrop e receber ativo. Eles querem uma empresa que receba dinheiro deles, emita uma nota fiscal, presta um serviço de criar TrueSD, enviar para o Sintrop, receber os ativos e administrá-los pela empresa. Então é uma opção de cada um. Então vai ter movimentos dentro do Sintrop que vão poder prestar o serviço de ser um intermediário de confiança para quem assim o quiser. Mas nada de qualquer um pode fazer ele de forma sozinho, sem esse intermediário de confiança, que é o que o Felipe está fazendo. Né? Então o banco ou esse intermediário de confiança que existia nessa mecânica, nessa época da mecânica do Sintrop, hoje ele é opcional, não assim, impositivo, né? Para entender, gente, o que o Diogo está falando, de repente, por colocar em outras palavras, é o seguinte: já que a gente está fazendo está se criando alguma coisa que não é só para nós, né? As pessoas que estão assim vibrando na frequência, digamos, da abundância, né, Diogo? As pessoas que estão já de antemão confiam no outro, não é isso? De antemão confiam no outro, empaticamente confiam no outro, né? A gente está criando alguma coisa para ser apropriada por toda e qualquer pessoa, não é isso? Uhum. Assim, a figura do banco seria, paradoxalmente, a figura da segurança, vamos dizer assim. Exatamente. A figura da segurança.
O que ele está falando é que agora tem um dispositivo, um tipo de dispositivo de token que por ser criptografado, etc. e tal, ele dá confiança para qualquer tipo de, digamos, de investimento que você vai fazer em qualquer movimento, certo? Em qualquer movimento de qualquer objeto. Não é isso, Diogo? E dá liquidez. Dá liquidez. Só que isso é opcional. Quer dizer, na realidade, dá para fazer como o Felipe está fazendo, né? Então, vamos lá. Eu não sei se está complicando um pouquinho, mas tentando jogar um pouquinho de... Porque às vezes a gente fala uns termos que são um pouquinho mais técnicos e a galera aqui não é muito ligada, isso fica meio perdida. Então, tem essa figura do banco que assim, é diferente, né? Mas, então, ela seria opcional se assim, as pessoas elas optariam se isso vai passar por esse banco ou não, é isso? Não vai ser um banco, vai ser um intermediário de confiança. Pode ser uma empresa de advocacia, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer pessoa que vai fazer o quê? Ele vai pegar dinheiro de alguém. Digamos, vamos pensar assim, vamos pegar um exemplo prático. Então, tem o triciclo, tá? Digamos que a pessoa queira pagar R$10 para usar o triciclo durante 10 minutos, tá? Então, para poder jogar esse dinheiro no Synthrop, precisa fazer o quê? Precisa pegar os R$10, decidir o quanto tu vai informar na rede que tu quer mandar para a rede, para uma borda. Então, digamos que tu vai mandar 10% dos R$10 para a rede, então é R$1, né? Tu vai ter que converter, tu vai ter que mandar esse R$1 para uma exchange ou trocar peer-to-peer com outro nó por TrueSD. TrueSD é um token, tá, que é lastreado no dólar americano. Então, mais ou menos, um TrueSD vale muito próximo de $1. Oscila muito pouco, mas ele tem um lastro real em dólar. Então, tu vai ter que converter esse R$1 em TrueSD, vai dar 0,30 alguma coisa TrueSD, e enviar esse 0 TrueSD para a carteira do Synthrop, que vai distribuir entre todos os nós que devem receber o excedente do triciclo, certo? Essa é a mecânica. Isso, para alguns nós, é uma tarefa complicada ou que eles não querem fazer, tá? Então, se ele não quer fazer, ele vai ter alguns objetos, um ou mais objetos no Synthrop, que vão se propor a fazer esse trabalho. Então, por exemplo, o Vinícius pode criar um objeto e falar assim, olha, eu troco R$1 por TrueSD. Manda para mim o dinheiro, eu troco para ti 2 e já mando para ti lá para a carteira do Synthrop. Eu cobro uma taxa de 10%, ou eu não cobro taxa nenhuma porque eu sou legal, ou entendeu? Então vai ter um intermediário de confiança que faz o papel que inicialmente a gente previu que só um banco poderia fazer. Então a gente conseguiu essa figura do TrueSD junto com a não necessidade de haver... Uma coisa importante também é que a gente achava que havia necessidade de ter um gateway de pagamento para garantir que cada venda que ocorresse fosse jogada no Synthrop. A gente percebeu que, na verdade, que não há necessidade disso porque na prática de experimentar durante o ano passado inteiro, de que se a pessoa não comunica o Synthrop, ela não tem o benefício de estar na plataforma. Então, na verdade, a própria mecânica, ele construiu um incentivo para que o cara comunique quando cada venda ocorre, porque quando ele não comunica, ele não usufrui da rede e não faz sentido ele nem estar no Synthrop por conta disso. Então, a gente percebeu na prática que não acontecia isso, de as pessoas não querem informar. As pessoas querem informar que houve uma venda, porque é assim que elas se conectam à rede, né? Então, a gente percebeu que não precisava nem do gateway de pagamento para garantir que a venda realmente ocorreu. Então, isso já tira uma camada de insegurança ou de ter que verificar se aquilo ocorreu ou não. E a gente removeu a camada do banco quando a gente conseguiu criar um stable token que permite que o usuário, ele mesmo, compre via peer-to-peer ou para uma exchange, TrueSD e envie diretamente para o Synthrop. E isso vai ser distribuído. Então, basicamente, foi a solução que a gente encontrou na prática de experimentar isso. Mas isso também não altera nada a mecânica do Synthrop. Se for ver esse desenho, ele diz a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de ter essa linha que liga o nó com o banco e o banco com o movimento, ele pode vir do nó direto para o movimento. Basicamente isso que ocorre, entendeu? Então esse intermediário de confiança pode ser um banco ou não, pode ser qualquer nó que queira fazer esse trabalho e daí os impostos envolvidos nisso, a possibilidade de fazer isso não é a responsabilidade do nó que resolveu criar um objeto que faça isso, né? Então o Marcelo, por exemplo, agora o Felipe não quis mandar comprar os TrueSD direto com uma exchange, porque ia ter taxas, custos e tal. O Marcelo possuindo o TrueSD, ele falou assim, Felipe, eu vendo para ti, tu me manda, faz um TED para minha conta em reais, eu te vendo e eu te mando os TrueSD e assim tu pode mandar para o Synthrop. Então nesse momento, por exemplo, o Marcelo vendeu TrueSD diretamente para o Felipe para evitar uma exchange, por exemplo, peer-to-peer. Não, que faz todo sentido, né? No final das contas, faz absolutamente todo sentido, né?
a gente está falando de um abundant place, um lugar abundante, estamos falando de um grau alto de interação, né, de interconectividade, de peer-to-peer, né, entre pessoas, né? Sim. Então, não faz, entre aspas, não faz muito sentido ter o banco ou ter exchange, entendeu o que eu estou falando? Sim, claro. É evidente que, como é uma coisa que está feita para as pessoas, para toda e qualquer pessoa, pode ter pessoas que vão sentir mais confiança, ou por pouca empatia, ou por desconhecer o ambiente, né? Ou por desconhecer a dinâmica, vão se sentir mais confiantes de fazer isso via exchange. E né? tem questões corporativas também. Por exemplo, aqui, uma empresa gigante aqui do Sul, tá? Que a gente vai utilizar o Sintry também. Eles precisam emitir uma nota de saída de valor. Eles têm uma regra de compliance, regras de fiscais, né? Então eles não podem, eles diretamente comprar a USD dentro do modelo de organização que eles têm. Então eles vão contratar uma empresa que vai comprar, que vai fazer todo esse trabalho. Então alguém vai pegar lá, e são valores altos, 100 mil, 200 mil dólares, né? Então eles vão comprar 200 mil dólares em USD, mas eles vão contratar uma empresa que vai fazer esse trabalho. E a empresa vai emitir isso para o Sintry, vai receber os tokens, vai administrar os tokens para essa grande companhia. Né? Então, na verdade, tem questões de modelo de organização de grandes empresas ou outras questões que envolvem, que necessitam ou por enquanto é necessário um intermediário de confiança dentro da realidade que eles vivem. A questão toda é que isso não é obrigatório no Sintry, e isso é ótimo que não seja, né? E que possa ser feito de duas formas, mas às vezes não é nem compreensão, às vezes só o modelo de negócio deles não se encaixa no sistema no sistema financeiro deles, esse tipo de prática, né? De comprar USD, mandar para um token, receber isso de volta, não há esse tipo de gestão, né? Então isso é uma outra aplicação, além da que o Vinícius já falou, né? Mas voltando, que eu fiz uma volta toda, inclusive eu tenho uma analogia melhor para explicar, quando as pessoas me dizem assim, quando eu chego em alguma reunião, algum evento, ou em aula, alguma coisa assim, explica o Sintry em 3, 4 minutos. Eu falo assim, eu brinco com a analogia do Einstein, eu falo assim, eu não sou nem perto do Einstein, muito menos o Sintry é a teoria da relatividade. Mas o Einstein uma vez perguntaram para ele assim, explica a teoria da relatividade em poucos minutos, né? Ele falou assim, então faz assim, ele falou pro repórter, né? Então me explica como é que frita um ovo em 5 minutos, tá? Mas pensa assim, que eu não sei o que é um ovo, o que é uma frigideira, o que é azeite, o que é fogo, né? Agora, e me explica como é que é fritar um ovo, né? Então, basicamente, como coisas complexas é difícil de explicar, porque tu precisa retornar e explicar várias coisas que vêm antes daquilo, né? E aí que vem a complexidade de explicar o Sintry, porque não chega a ser a teoria da relatividade nem de perto, mas também não é algo tão trivial, né? Então, eu acabo fazendo essas digressões aí. Mas, voltando à questão do movimento. Então, o movimento é um empreendimento onde as pessoas têm 100% dele, e tem 100 tokens e não há nenhuma nova emissão. Então ele emite só na emissão, são 100 tokens fixos, são 100% do fluxo financeiro desse movimento. Se eu quero que alguém receba esse fluxo financeiro, eu passo os tokens para essa pessoa. Então se eu passei 20 tokens para o Vinícius, ele passa a ter 20% do fluxo financeiro do movimento. Tudo que for informado no Sintry, que foi vendido e a origem desse movimento, eu vou ficar com 80% e o Vinícius com 20%. Né? Essa é a lógica da mecânica desses tokens, né? E eu não tenho mais como pegar de volta. Então eu não tenho nenhum tipo de ingerência, não interessa se eu sou majoritário, se eu sou o CEO, qualquer tipo de modelo de organização que se possa pensar, eu não tenho mais ingerência sobre o fluxo financeiro daqueles tokens que eu passei para o Vinícius. Ele que decide o que fazer com eles. Inclusive passar para outra pessoa ou devolver eles para mim. Então eu não tenho mais poder sobre isso. Então eu tiro um centro de poder na medida que eu envio. Não é como uma SA de capital fechado, onde eu passo as ações, mas eu sou do conselho administrativo, ou eu sou do conselho financeiro, entendeu? Ou tenho poder de voto, ou ações ordinárias ou não ordinárias. Então, diferente de uma SA que também trabalha com ações ou algo parecido com ativos, no modelo do Sintry, o token te dá acesso ao fluxo financeiro que corre por aquele movimento. Então é uma forma de retirar o caixa central e a decisão central. Mesmo objeto pode ter vários movimentos? Um movimento pode ter vários objetos. E tu pode ter, então na verdade eu posso ter um. O que acontece? A regra de distribuição é do movimento. Então se eu quero ter mais de um objeto com a mesma regra de distribuição, eu crio um único movimento. Se eu quero que tenha mais de um objeto com mais de uma regra de distribuição, eu crio 2 movimentos. Então a gente tem camadas, então tem objeto, movimento e borda. Porque cada camada permite dinâmicas diferentes.
Então, se eu quero, por exemplo, digamos que eu, a Samara e o Vinícius fizemos um movimento para criar um tipo de objeto, tá? E aí, só que a regra de divisão do resultado financeiro desses objetos é a mesma. E a gente fez 4 objetos. E a gente quer que cada um de nós receba a mesma coisa pela venda dos 4 objetos. A gente não precisa criar 2 movimentos, a gente pode criar um único, né? Já que elas têm a mesma regra de distribuição. Agora, se a gente criar um 5º objeto que precisa que o recurso vá mais para a Samara e para o Vinícius menos para mim, a gente inicia um outro movimento, uma outra regra de distribuição, né, para aquele único objeto. Então nesse sentido, Diogo, o movimento seria o OVNI, os objetos seriam triciclo, carro, ônibus, seja lá o que a gente fosse colocar aí. Né? Pode ser. Ou pode ter um movimento para cada cidade, com objetos daquela cidade, e houver uma borda que permite conectar as cidades que fazem parte, que têm objetos do OVNI. Né? É outra forma de fazer também. Você tem que ver qual é a potência de usar uma borda aberta para poder conectar esse fluxo financeiro de vários OVNIs, assim, né? Dá para pensar como fazer isso. Né? Então, mas agora mas aí no caso do OVNI tem um outro desafio embutido, né? Porque o OVNI é um empreendimento, sem sombra de dúvida, porque está se empreendendo energia, né? A nossa energia no dia a dia, para se materializar, um tipo de mobilidade como facilidade, não como dificuldade, um tipo de mobilidade que gera riquezas e distribui riquezas. Então, a gente está falando de um movimento que não é a partir de uma empresa, de uma organização. Sim. É a partir de uma não organização, é a partir de um emaranhamento de rede, né, de pessoas. Então, quem vai fazer o movimento não é só o Vinícius, né? Vai ser o Vinícius, vai ser a Vânia, vai ser a Samara, vai ser o Danilo, vai ser você, vai ser todo mundo que estiver interessado em fazer esse tipo de movimento, né? De usufruir desse tipo de mobilidade. E, a partir desse tipo de mobilidade, gerar todo tipo de riqueza. Né? Eu estou jogando isso assim para a gente poder justamente dar uma mastigada, sabe, Diogo? Não, claro. É ótimo. Assim. Uma mastigada para entender, porque, afinal de contas, o que nós estamos falando, né, da relação do triciclo enquanto objeto, enquanto OVNI, na dinâmica, né, nos movimentos e nos objetos e nas bordas do centro. Claro, não. Assim, nesse sentido, é interessante que cada veículo, né, cada veículo seja um movimento. Melhor, porque daí o que acontece? Tu pode. Eu não sei como é que funciona a dinâmica, onde é que fica o lugar, quem é que. O recurso financeiro que entra do triciclo, por exemplo, quem que recebe ele? Então, dentro desse raciocínio, né, que a gente está traçando agora, assim, nós observamos durante as experiências que já foram vividas com ele, que assim, muitas coisas a gente passou a pensar, né, através dele. Uma delas, a cidade não é pensada para uma bicicleta, muito menos para um triciclo. Então, assim, quando a gente vai circular com ela, a gente quer repensar a questão da mobilidade. A gente está vendo, né, nas conversas iniciais que nós tivemos, que é uma forma assim, muito rica da gente estar falando sobre essas trajetórias que existem, essas narrativas que existem no ambiente da estação. Então, eu acho que vai ser bem legal, né, assim, terem vários objetos enquanto produtos ou enquanto serviços, dentro desse pensar que você começou a sua fala, né, falando sobre esse ajuste entre essa escassez artificial, essa abundância artificial, e até avançando nesse raciocínio, o consumo artificial. Né? Tem essa biovida, eu acho que eu anotei aqui, a biovida, achei bem interessante. Né? A gente não quer, na verdade, incentivar o consumo, a gente quer que as pessoas tenham acesso às coisas que elas quiserem, né? Quer assim, incentivar conversas sobre isso, de repente até podem ter performances, pode ter a poesia do Verli, né? A gente quer estar amarrando isso. E nesse contexto, essas abas que você estava falando, elas podem ser estabelecidas, de repente, pelas próprias relações que vão surgir a partir de. Porque, assim, exige bastante esforço. Na experiência que a gente teve, quando a gente foi pegar o triciclo lá na Praça da Bandeira, uma pequena parte a gente conseguiu pedalar,
né, que foi ali já mais próximo ao Maracanã, e boa parte a gente teve que andar mesmo, porque, assim, como eu falei antes, a cidade é pensada para carros, deixa um pedacinho só para o pedestre, né, e as coisas que se virem, né? Uhum. Enfim, esse triciclo, assim, a gente vai ter outras conversas até sobre isso, vai ter no sábado, né, um encontro aqui. Ele vai, assim, a ideia é que ele circule entre os vários experimentos inicialmente e vão ser trechos no perímetro de cada ponto, né, em que estiver circulando. Então, amarrando isso com esse raciocínio que a gente estava estabelecendo, essas relações estabelecidas, né, elas podem estar gerando essas abas. Né? Uhum. Entendi. Então, eu pensei em um modelo aqui, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui para ver se a gente consegue, se pode ser por aí, tá? Então, assim, vamos na mecânica do cinto, tá? Vamos imaginar assim. Vamos imaginar que eu tenho um veículo, tá? Eu quero disponibilizar ele para o OVNI, tá? Eu posso iniciar um movimento com esse meu veículo aqui, tá? Uma bicicleta, um carro, sei lá, qualquer coisa. E eu informo assim, eu aceito contribuições livres para quem quiser utilizar o veículo. E toda essa contribuição livre que me pagarem para usar o veículo, eu inicio o movimento desse veículo, tá? Onde eu tenho 100% desse movimento. E eu programo no contrato aqui desse movimento que eu vou ficar com 10% desse dinheiro para poder pagar custos que eu acho que tem que consertar o veículo e tal, tá? E 90% eu vou mandar como excedente para uma borda do OVNI, a borda OVNI, certo? Então, quando eu mandar 90% para a borda OVNI, isso vai emitir ativos dessa borda que vão voltar para mim. Eu vou pegar esses ativos e vou distribuir para aquelas pessoas que usaram o veículo. Tá? Então, eu estou incluindo a quem contribuiu para o veículo. Eu posso criar várias formas. Então, eu posso distribuir isso aqui para as pessoas que estão envolvidas em outros OVNIs, eu posso pegar esses ativos e mandar para quem usou o veículo, eu posso ficar com parte desse ativo. Então, isso vai ser enxergado pela rede. Todo mundo vai saber o meu comportamento com o OVNI que eu coloquei à disposição da rede. Todo mundo vai saber que o Diogo, em Porto Alegre, no carro tal, definiu que a regra dele é 90% para a borda OVNI e 10% para ele, que ele vai justificar da forma que eu vou justificar da forma que eu quiser. E os ativos que retornam desses 90% ele distribui para todas as pessoas que usaram o veículo. Então essas pessoas passam a estar conectadas com todos os OVNIs que estão rodando em todas as cidades do Brasil. Tá? Então, o triciclo foi colocado por quem? Foi a Samara que colocou. Então, ela vai fazer a mesma coisa no triciclo que ela disponibilizou. Vai criar uma regra para ela de distribuição desse recurso, todo o recurso que foi... Só que, digamos que a Samara fala assim, não, mas eu quero R$10 para esse OVNI para cada vez que a pessoa usa ele. É um valor fixo, não é um valor de contribuição voluntária. Mas os R$10 eu vou mandar tanto para a borda tal. Então, cada pessoa que disponibiliza esse veículo pode criar uma regra de distribuição do valor econômico gerado com aquele veículo. E todos esses veículos vão estar disponíveis na rede para poder você chegar como cada um deles opera e como cada nó que disponibilizou na rede configurou a regra de distribuição do recurso gerado por ele. Tanto a disponibilidade do recurso do veículo mesmo, como o valor gerado com ele. E como isso vai fluir na rede. Então, se perceber, por exemplo, que tem um veículo que está gerando valor financeiro acumulativo num único nó, a rede inteira vai enxergar. Olha, esse nó usou um veículo, mas ele está recebendo muito mais valor do que está distribuindo para a rede. É interessante para nós se conectar com esse veículo, indicar as pessoas para usar ele, ou ele está criando um tipo de centro de poder onde ele está centralizando dinheiro. A vantagem do centro é justamente essa. Todo o que é distribuído é um incentivo para que a gente distribua o recurso, para todo mundo enxergar e cada um fazer o seu juízo de valor sobre como o fluxo financeiro está distribuindo. Então, se eu acho legítimo aquela concentração, digamos que o Vinícius colocou um veículo no Rio e ele deixou 50% para ele, para poder bancar o custo do veículo, e mandou 50% para a rede. Eu reconheço que aquele 50% é legítimo, porque ele precisa arrumar o pneu do veículo, tem que arrumar a correia, né? Então, eu não acho que é uma centralização de recursos, eu acho que é legítimo para poder manter o veículo funcionando. Não é um problema aquele valor, né? Agora, se eu acho que fulano está usando aquilo para uma forma de centralização e eu não quero participar daquilo, eu simplesmente não me conecto com não divulgo aquele veículo, não uso aquela aplicação daquilo. Isso tudo vai ficar disponível no dashboard para todo mundo enxergar como esses veículos vão colocar. E estimula pessoas a colocar seus veículos a operar. Então, esse seria o modelo de aplicação do Cintrip que eu imaginei agora rapidamente assim,
para colocar esses OVNIs a rodar e se conectar ao fluxo financeiro deles todos na rede, né? Onde cada indivíduo tem a possibilidade, cada indivíduo que disponibiliza o veículo pode decidir como quer ser enxergado pela rede. Basicamente, o Sintop ele cria isso, um sistema de reputação. Então, todo o meu comportamento na rede de distribuição, de como eu distribuo o recurso que eu gero e os objetos que eu gero, ele gera uma reputação. Então, a pessoa sabe, o Diogo, que tem esses objetos, que distribuiu dessa forma o recurso, que ganhou tanto, por tanto que ele fez, ele opera dessa forma. O Vinícius opera dessa forma, a Vânia opera dessa forma, a Samara opera dessa forma, o Danilo opera dessa forma. Então, a gente vai criando reputação da forma que a gente opera e como a gente interage na rede, né? Então, mais ou menos por aí, eu imagino. Não, eu achei interessante o que você colocou no seguinte sentido. Porque, veja, o raciocínio inicial que está fluindo, sabe, Diogo, é aquela coisa, a gente tem que começar por algum lugar, né? Tipo assim, então, o raciocínio inicial é que das experiências que já tiveram com outros objetos que são OVNIs, como a Ranger do Severino, por exemplo, né? Que foram feitos vários tipos de experimentações de usufruto comum, mas que não havia, por exemplo, a corresponsabilidade, o cuidado, a manutenção, entendeu? Com relação à Ranger do Severino, que ficou à disposição das pessoas que participaram da experiência, né? Quer dizer, não havia ainda uma cabeça, uma mentalidade de que aquela Ranger estava sendo colocada para usufruto comum, correto? Então, é por isso que essa foi uma exploração, mas existiram várias outras explorações, né? E a gente imaginou agora que, passado esse tempo todo, que já há uma compreensão, né, do tipo de mobilidade que nós estamos falando aqui, né? Que tipo de mobilidade é essa, né? Nós não estamos falando de uma mobilidade igual do Uber, né? Igual da 99. A gente está falando de um outro tipo de mobilidade. Uma mobilidade que, além de levar você de um lugar para o outro, correto? Ela pode servir de plataforma para você poder estar gerando qualquer tipo de riqueza, né? Todo tipo de riqueza. Então, essa que é a característica dos objetos do OVNI, entendeu? Essa que é a característica do OVNI. Enfim, não é só a mobilidade em si, correto? Então, assim, quando eu pensei em colocar o triciclo na dinâmica do Sintop, o meu raciocínio inicial foi diferente do seu. O meu raciocínio inicial é que, a partir da proposta de valor do OVNI, que é gerar mobilidade para usufruto comum, e mobilidade essa que pode gerar todo e qualquer tipo de riqueza de forma distribuída, correto? Serviria como parâmetro para que outras pessoas olhassem para esse movimento, para essa proposta e fizessem algo parecido, correto? Mas o que você colocou de uma forma... enquanto eu coloquei, digamos, do objeto, do triciclo, a proposta de valor pensada, né, para aí sim as pessoas quererem usar ou quererem colocar os seus próprios veículos, vamos dizer assim, seu skate, sua bicicleta, seu carro, etc., mas já vibrando, né, dentro da proposta de valor do Sintop, você colocou de uma outra forma. A forma que você colocou o OVNI seria todo e qualquer veículo que está sendo disponibilizado a partir das condições, né, a partir do movimento que cada um deseja fazer com o seu veículo dentro do movimento, digamos, do OVNI, né? E aí dentro daquela situação do que fica, né, digamos, para o Sintop, digamos, para todas as bordas, do que fica para as bordas que você deseja deixar, ou o que fica para o Sintop como um todo, e do que fica para as pessoas que estão participando daquele movimento, correto? Sim. Eu acho que isso não tem jeito, essa é a dinâmica do Sintop, correto? Mas a dinâmica que tu falou também é possível, né? É que assim, essa dinâmica que eu coloquei, ela permite que gere valor econômico para quem quiser fazer. Por exemplo, se tu quiser colocar o objeto e não cobrar para a utilização dele, perfeito. E nessa dinâmica que tu falou, por exemplo, o que dá para fazer? Dá para fazer assim, por exemplo, tu pode informar que tu disponibiliza o teu veículo para todos aqueles que contribuem para a borda tal. Então, todos aqueles que contribuem para a borda E2C, né, de alguma forma, né, para todos esses, tu disponibiliza aqueles veículos. Né, e daí o veículo não gera valor econômico, ele gera, como tu falou, ele usa o fluxo comum para quem colabora na rede, por exemplo, para quem quiser gerar valor econômico com outras formas. Então, isso faz muito mais sentido, isso que acabou de falar.
Claro. Agora, assim, uma coisa, talvez não no OVNI, mas não, uma coisa não valida a outra. Pode ser pessoas que querem fazer, não, talvez não no OVNI, mas colocar veículos de forma compartilhada e cobrar por utilizar eles, e vão ter pessoas que vão querer que aquele veículo seja uma ferramenta para geração de valor em outro movimento, que é o que tu falou, que é essa proposta que tu disse. Então, por exemplo, tu pode disponibilizar um caminhão para poder fazer reboque em Alto Paraíso, e todas as mecânicas, como a do Felipe, que precisam rebocar carros, usem esse bem comum que é, e isso vai gerar valor econômico para eles, que vão poder economizar valor e vão gerar mais recursos para essas mecânicas, que vão poder lançar recurso para fluir na rede da E2C ou da Abundância, qualquer tipo de borda no Sintra. É outro caminho também, né? E isso que é bacana, que assim, não tem juízo de valor. Mas assim, a ferramenta permite fazer várias dinâmicas diferentes, né? Desde que alguém quer uma alternativa para o Uber e precisa gerar valor financeiro, né? Mas de forma distribuída e transparente, porque o Uber não é nada transparente, ninguém sabe quanto cada um ganha, né? Tanto quanto alguém que quer usar o veículo como um bem para poder gerar valor em outro lugar, né? Então, as duas formas, isso que é legal de explicar, foi ótimo tu falou isso, foi ótimo explicar como a mecânica do Sintra é abrangente, assim, permite modelos de operação, de negócio muito diferentes, né? E isso vai ficar chegando na rede. Então, o veículo é um bem comum que gerou valor no movimento tal e isso parou na borda tal que distribuiu para esses nós. Então, o Vinícius vai ter que criar reputação por ter disponibilizado um bem que não gerou valor econômico direto, mas gerou eficiência para os movimentos XXX que geraram valor econômico por conta disso, né? Até a própria geração de valor da I2C fica mais visível. Tu consegue documentar e entender melhor como é que isso está acontecendo, como é que está fluindo esses bens e, em última instância, qual é o valor econômico gerado por essas interações, né? Não, e o detalhe é o seguinte, você sabe, vai ter um encontraço agora, dia 26, né, agora 26 de março até dia 2 de abril, em Curitiba, né, lá com a Araí, com a Ana, que a gente vai estar co-criando a plataforma, né, digamos, a beta alfa, né, da OMI A2C, né, da mídia social da estação, né, que é, como você sabe, que é para geração da cultura de usufruto comum, né, para a criação, para dar vida a ressignificar infraestruturas de mobilidade, de moradia, né, superestruturas diversas ligadas à saúde, seja lá o que for, né? E aí você está falando isso agora, cara, eu estou pensando o seguinte, na realidade, vai ser muito importante, Diogo, você de alguma forma chegar junto nas conversas que vão acontecer agora, nem que seja via Zoom, tá? Vão acontecer agora em Curitiba, porque eu acho que boa parte do que já se evoluiu com relação ao Sintra pode servir de arcabouço, entendeu? Para a mídia social da estação, entendeu? Essa mídia é com o Diogo Lopes? O Diogo tá envolvido, mas ele agora, como ele está grávido junto com a companheira dele, ele está mais se dedicando à gravidez. Não, é que eu tive um papo com o Diogo, o Veli agitou um papo assim, muito no dia mesmo, eu tinha aberto um tempinho na agenda ali, e o Rodrigo falou, cara, tu topa falar com o Diogo? Eu falei, eu posso agora. Ele conectou o Diogo falou, eu também posso, ele se conectou, e eu contribuí um pouco com a ideia desse token, de como construir, e ele ficou de analisar, anotou tudo que a gente conversou e tal, e ficou de desenvolver alguma coisa em cima, não sei se é isso que ele está fazendo, né? Mas é até bom conversar com ele para saber como é que ele evoluiu nesse sentido, né? De alguma ideia de como da questão da moeda. Eu compartilhei algumas percepções econômicas de como a gente pode fazer, né? Então, de repente, isso vai estar lá também. E sobre o encontraço, se puder me conectar para o Zoom, é dia 26, né? Eu dou um jeito. A gente vai estar lá de 26 a 2 de abril. Tá. Né? Então, eu tento abrir um espaço o máximo que der, e se me conectar, eu não vou ter como ir. Eu acho que eu te falei, né? Eu rompi o ligamento do joelho jogando futebol, cara, faz 20 dias. Então tô ainda para mim inchada, não desinchou totalmente, tô de muleta, então a minha locomoção tá péssima. Então provavelmente vai ficar ruim para mim ir até aí. Mas se puder me conectar com o Zoom, eu ia poder contribuir de alguma forma, só me chamar. Bom, vai ser maravilhoso. Mas voltando à vaca fria dos OVNIs do triciclo, eu gostei muito do que você falou, cara. Eu acho que faz todo sentido. Eu estava realmente na dúvida
né, de como ia ser essa interface, né, do OVNI e barra triciclo na dinâmica do Síntrope, né? Eu acho que agora ficou bastante claro. De repente seria legal a gente repassar essa ideia, até porque está registrado aqui nesse encontro, né? E para gerar mais clareza do que nós falamos aqui, né? Então fica à vontade. Fala você que eu falo que a gente se complementa, mas antes disso, deixa eu dar boa. Eu estou querendo dar boa noite pro Danilo desde que ele chegou aqui, mas não consegui. Boa noite, Danilo! E aí, querido? Tá pegando aí o papo aí do soslaio? Tá dando para entender? Tá maneiro? Cara, eu tô pegando papo, mas ao mesmo tempo eu tô programando uma parada aqui, então tô aqui e ali. Mas tô juntando o quebra-cabeça do Síntrope dessa forma mesmo. Eu vou pegando papos distribuídos no grupo do WhatsApp, nas interações, e aos poucos eu vou entendendo o que é. Hoje já deu para adicionar mais um pouquinho. Bacana, bacana. É muito legal o que a gente conseguiu hoje aqui nesse encontro, evoluir com o Diogo no que tange, né, a interface do triciclo, do OVNI barra triciclo, né, na dinâmica do Síntrope, porque a gente, quando começou o encontro hoje aqui, Danilo, não havia essa clareza, entendeu? Não havia essa clareza, não havia nenhum entendimento de como isso podia acontecer. Havia uma coisa precária, e aqui na interação, na conversa, a gente conseguiu chegar no primeiro entendimento que parece muito auspicioso, muito interessante, né, Diogo? Vamos passar por isso de novo, para ficar registrado, até para quem for conferir, né, esse encontro depois. Vamos lá. Vinícius, só um minutinho, só um instantinho, porque assim, eu daqui a pouco vou ter que sair, né? Antes de, se for prolongar mais, eu queria fazer algumas perguntas antes. Eu sei que essa conversa até vai continuar mais, né? Até porque ela tá muito gostosa. E a gente percebeu o quanto... Eu já tinha participado de alguns Zooms, né? Já tinha interagido em alguns Zooms, e o Diogo já tinha falado. Então, antes de sair, eu queria perguntar sobre algumas coisas que até você falou um pouquinho, mas eu só queria confirmar para ver se eu entendi direito. O Síntrope, então, ele está na fase alfa. Nessa fase alfa já dá para rodar o objeto do triciclo lá, então. É isso? Nesse ambiente já estão rodando assim, as moedas, tanto, você falou do BRL, tanto os próprios Síntropes, quanto dá para também converter em moeda, e ainda assim as pessoas decidirem se vão usar exchange ou não. É isso? O ambiente ele pode já fazer essa conversão, ou ainda você pode utilizar exchange, é isso? Isso. Tá. Então, basicamente isso que eu queria perguntar. Porque realmente vou ter que sair agora, mas eu gostei muito da conversa e quero muito que a gente continue a conversar. Tá bom? Beijo, então, para vocês, Danilo, beijo, Vânia. Samara, Diogo. Tchau, meu amor. Tchau, lindinha. Beijinho. Vou ficar ouvindo um pouco. Vai lá. Tudo bem. A Vânia. Tchau. Ei! Vamos lá. Diogo, vamos tentar resumir a clareza que a gente conseguiu chegar aqui com relação à interface do OVNI barra triciclo com o Síntrope. Vamos lá. Sim, o que tu acha, Vinícius? Tu quer a composição das duas possibilidades ou a possibilidade de colocar como usufruto só para um bem que gera valor em outros movimentos? Eu acho que eu entendo, né, a minha perspectiva, eu entendo que faz todo sentido para gerar... Porque a essência da animação em rede da estação é a geração de infra de superestruturas para usufruto comum, correto? Obviamente que isso está ligado à mobilidade, moradia, tudo isso. Então, eu acho que o ponto de partida é esse. Né? Eu acho que isso faz mais sentido. Né? Pode ser que a Samara pense diferente, não sei. Eu acho que, de repente, o Danilo também, ou a própria Vânia, de repente, pode estar aberto, isso pode ser uma questão que está aberta, as pessoas botarem lá, disponibilizar o veículo como OVNI, da forma como elas desejam disponibilizar, correto? Mas eu acho que criar uma infraestrutura de veículos, seja de quais forem,
para usufruto comum, onde a pessoa que está disponibilizando, ela não necessariamente, né, ela está tendo um retorno para ela específico, entendeu? Então, assim, aquilo não está gerando, digamos, uma renda ou uma receita para ela específico. Eu acho que isso faz parte, digamos, de tudo isso que a gente está querendo materializar, né? Claro. Entendi. Não, é que assim, colocando ele como um instrumento para poder gerar valor em outros movimentos, ele não precisa ser registrado no Sintrip, não precisa ser criado um movimento para ele. A gente tem que ser informado para os movimentos que existe um bem comum que está disponível para gerar valor nos movimentos que já existem, né? Então, porque a mecânica do Sintrip é construída para poder transitar valor econômico, algum tipo de valor econômico, né? Então, não é necessário, o que a gente tem que fazer é criar uma estrutura onde estejam disponíveis aqueles veículos e falar assim, isso faz parte da estrutura do OVNI e está disponível para quem quiser utilizar ele nos movimentos que contribuem para borda tal ou para todas as bordas. Daí a regra de disponibilidade desses veículos pode estar, vai ser definida por quem está disponibilizando os veículos, né? E ela pode estar definida assim, a gente disponibiliza os veículos para quem envia recurso para a borda X, para a borda da ADC, para a borda do OVNI, né? Então, se a mecânica do Felipe quiser utilizar o veículo que está disponível em Alto Paraíso e foi disponibilizado pelo OVNI, ele precisa em alguma parte enviar parte do excedente da mecânica dele para a borda OVNI. E isso vai fazer com que ele receba ativos da borda OVNI, né? E quem já fez isso antes também vai estar conectado. Então, todo mundo que utiliza veículos OVNI vão ter ativos da borda OVNI e vão mandar recursos para a borda OVNI. Tá? Isso seria uma forma de conectar as pessoas, né? Tem que ver o quanto faz sentido fazer assim, né? Mas, então, efetivamente, os veículos não vão estar como objetos no abandoned place. Eles vão ser recursos. Eu tinha pensado nisso em algum momento, em criar uma área, um site, alguma coisa assim, para poder colocar recursos distribuídos, né? Onde todo mundo pudesse colocar lá recursos que estão disponíveis na rede, para ser usados para a rede. Isso pode ser conteúdo, pode ser recursos físicos, pode ser bens, coisas que estão disponíveis para quem quiser. Tipo um access place, né? Sim, tipo uma universidade de recursos, entendeu? Bens de conhecimento, qualquer tipo que está disponível, e a pessoa que disponibilizasse lá dissesse qual é a regra de utilização dele. Eu disponibilizo para quem faz tal coisa, disponibilizo para todo mundo, sem nenhum tipo de regra, disponibilizo para quem envia para tal borda, disponibilizo para quem de tal movimento, né? Então isso é uma possibilidade de talvez esteja no momento de fazer ela justamente com o OVNI, né? Iniciar esse outro local onde a gente consiga disponibilizar recursos que se conectam com os objetos que geram valor no Sintrip. É que a lógica do objeto é justamente objetivar algo que gera recurso financeiro. Essa é a lógica mecânica do Sintrip, né? Mas é uma necessidade de várias. E uma delas é também os recursos que não geram valor financeiro, né? E se conectam com isso também. Então, acho que o interessante era fazer isso. O OVNI ser uma plataforma de recursos que está disponível para aqueles que contribuem com a borda OVNI dentro do Sintrip. Então, seria uma mecânica que a gente poderia fazer algumas simulações para ver o que aconteceria, por exemplo, né, com esses tokens gerados e com os recursos. E a vantagem do token no Sintrip é assim, por exemplo, digamos o Felipe, digamos que disponibilizaram um caminhão reboque para Alto Paraíso. O Felipe, para acessar o caminhão OVNI, ele precisa mandar um percentual para a borda OVNI. Então ele vai lá e manda 1% do faturamento dele para a borda OVNI. E isso gera para ele manda, sei lá, $1.000, gera para ele um OVNI, certo? Ele pode, por exemplo, usar esse OVNI para remunerar alguém. Então ele pode falar assim, olha, quem disponibilizou, teve uma nova pessoa que disponibilizou um veículo lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, e eu quero poder ajudar ela com isso, porque ela fez isso. Então eu vou pegar parte dos meus OVNIs que eu recebi por ter contribuído lá, e vou mandar para ela. Assim ela vai também fazer parte da distribuição do que roda na plataforma OVNI. Então os próprios nós que recebem os ativos OVNI das bordas pode remunerar outras pessoas e distribuir isso de outra forma para que mais pessoas façam parte do fluxo financeiro gerado para aqueles OVNIs que estão girando no Brasil aí, né? Então é uma dinâmica que também pode ocorrer dessa forma, né? Muito bom, cara, muito bom. Aí nós já estamos fazendo as extrapolações, né? Sensacional, sensacional. Uma outra coisa que é interessante a gente fazer a reflexão aqui, e eu convido tanto a Samara quanto o Danilo, se quiserem. Eu não sei se é o Richard que está com a gente aqui, que normalmente o Richard está sem nada ultimamente.
Richard, se for você, Richard, fala no chat aí. Sou eu mesmo, que só estou podendo ouvir, coisa e tal. Que o Richard estava interessado, o Dick. Que é o seguinte, a dinâmica do... Se você pensar que o veículo é uma plataforma, certo? Não só para mobilidade, no caso do triciclo, né? No triciclo, cara, você pode fazer de tudo um pouco, né? Assim, uma das coisas que eu pensei também, sabe, Diogo, foi que faz parte do conceito, da proposta de valor do OVNI, não só de fazer a manutenção dos veículos que vão estar sendo disponibilizados nesse primeiro momento do triciclo, né? Mas também o incremento, entendeu? O incremento, quer dizer, o triciclo ganhar uma nova pintura, ganhar um QR Code, começar a gerar aplicativo. Uma das coisas que eu imaginei faria parte da evolução, né, do OVNI na dinâmica do Syntropy seria gerar um aplicativo, né? Um aplicativo para uma dessas extrapolações que nós estamos conversando aqui. Entendeu? Não necessariamente para a dinâmica, mas para uma dessas extrapolações, entendeu? Quer dizer, então isso faria parte, né, desse movimento, né? Até onde a gente pode chegar com essa brincadeira, né? Mas começando do simples, o simples seria isso. O simples seria disponibilizar o triciclo e quaisquer outros veículos, né, para que as pessoas possam usufruir de uma mobilidade comum a todos, né? Uma mobilidade onde o acesso a essa mobilidade não se dá necessariamente pela moeda fiduciária, né? O acesso à mobilidade se dá incrementando o próprio ecossistema do sítio e as bordas que está relacionado e etc. Vai por diante. Pois é, eu estava agora até no Hack Makerspace, né? E eles já estão com a ideia lá de colocar placas solares, por exemplo, no triciclo, já começou a rolar várias ideias lá. Nesse caso, como é que isso se encaixaria na ideia do movimento? Isso seria... Você criaria uma regra, por exemplo, dentro do movimento para incrementos que forem feitos no objeto? Como é que isso seria no Syntropy? Pode fazer uma possibilidade de fazer, por exemplo, um crowdfunding, né, que aceite o próprio token do OVNI como forma de pagamento. Então, por exemplo, quem trouxer a placa solar para botar no triciclo recebe 100 OVNIs, né, 0.1 OVNI lá, que vai dar acesso à distribuição dos recursos gerados com OVNIs, né? Então, na verdade, dá para fazer várias formas de financiar esse tipo de melhoria ou coisa do tipo dos OVNIs, né? Na verdade, assim, o ideal é experimentar, porque vai surgir várias formas diferentes de fazer isso aí, né? É difícil imaginar 1% delas possíveis, né? Então, experimentar, por exemplo, começou a rodar, então já tem movimentos gerando valor econômico porque estão utilizando OVNIs. E esses movimentos estão tendo que contribuir com a borda. Então está gerando valor econômico na borda. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai usar esses tokens, né? Cada um que tem o token vai decidir. Pode fazer um crowdfunding para usar os tokens para financiar um novo OVNI, pode melhorar um OVNI que já existe, pode usar os tokens para poder financiar, para trazer, para retribuir alguém que está fazendo um serviço que está contribuindo com a plataforma. A questão toda do ciclo é assim, toda a decisão é individual. Então, cada possuidor do ativo, ele faz o que ele quiser com o ativo. Agora, quando ele faz isso, ele está criando reputação na rede. Então, ele comunica a rede que ele está fazendo e todo mundo enxerga. Então, toda transação no Syntropy vai ter uma justificativa, vai poder informar uma justificativa para aquilo. Estou passando 10 OVNIs para o Vinícius porque ele está arrumando o triciclo tal. Então, a rede vai enxergar aquela transação e vai saber o que ela significa. E isso vai gerar a reputação minha e do Vinícius, né? Por que aquela transação está ocorrendo ali, né? E ele vai ver lá quanto o Vinícius recebeu por ter aquele ativo OVNI. De repente o Vinícius falou assim, eu já cobri todos os gastos que eu tive para arrumar o triciclo. Agora eu estou distribuindo esse OVNI que eu tenho aqui para outra pessoa que vai arrumar outro veículo, né? Então pode acontecer muita dinâmica diferente. É difícil de imaginar agora. E acho que na prática fica mais claro. E como fica transparente, a dinâmica vai mudando. Então, se houver assim, não, mas peraí, mas fulano está centralizando muitos tokens nele, não está gerando valor para a rede. Como é que resolve isso? Chega para o fulano e fala, olha, fulano, está gerando muito valor econômico para ti, né? Então, quando a gente percebe um problema, resolve diretamente com quem tem o problema. Essa é a lógica da Prospera, né? Que eu aprendi com o Oswaldo lá, né? Então, quando tiver um problema e se tiver que tipo de centralização, qualquer tipo de coisa, tu resolve com as pessoas
pessoas que estão centralizando. Mas acho que o principal é aquele negócio, todo saber se resolve em fazer, né? Então é colocar para rodar, botar o primeiro OVNI lá, colocar ele está disponível para aquela região, para as pessoas que têm movimentos acessarem ele. A regra dele é, quer usar OVNI, não tem problema, mas tem que mandar alguma percentual para a borda OVNI, que é o que cria atração nessa plataforma, né? E a partir da dinâmica a gente vai vendo como ela pode ficar mais potente, como a gente pode usar ela melhor e tal, né? O primeiro caminho é falar assim, chegar no grupo do Simples e falar, olha, temos um triciclo no Rio, temos tal carro em tal lugar, está disponível para os momentos que querem usar ele, desde que envie o recurso para a borda OVNI que acabou de ser criado, né? E a partir então, nesse sentido, o OVNI seria uma borda, né? Sim, o OVNI seria uma borda que une as pessoas que estão utilizando essa plataforma. Entendi. E no caso, o triciclo é objeto, né? Como o carro é objeto, não é isso? Só que ele não é registrado como objeto abandoned place, porque ele não tem intenção de gerar valor econômico, não vai ter venda em cima dele, entendeu? Porque todo objeto está dentro do movimento. Então, na hora do triciclo, ele não vai estar no abandoned place, ele vai ter que estar em outro lugar, a gente vai ter que criar uma página para isso. É interessante a gente fazer, inclusive. Um lugar onde tem recursos, que não é nem objeto, porque não é algo que está gerando valor econômico, é um recurso que vai ser usado para movimentos que têm objetos que geram valor econômico, né? Muito bom. Vamos fazer, fica a seu critério, Diogo, vamos fazer um encontro pelo Syntrop, pela dinâmica do próprio Syntrop, específica, quer dizer, um foco em cima disso, pode ser? Claro, vamos adicionar já agora essa camada de recursos que não existe, que eu já tinha pensado em conversar sobre isso, que a gente chamava de agora me lembrei, a gente chamava Academia de Recursos, que é um lugar onde tem tudo que é tipo de recurso disponível para a rede, né? Então a gente pode já iniciar agora a ideia da Academia de Recursos já, e o OVNI é o primeiro desses recursos aí, os OVNIs, né? Maravilhoso, maravilhoso, querido. Que é isso, eu acho que é essa conversa que a gente queria fazer na realidade. A gente, de uma forma bastante pragmática, objetiva, sintrópica, nós queríamos fazer essa conversa. Cara, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, porque a gente chegou nesse encontro hoje aqui, querendo falar um pouco, né? Você nem sabia do que se tratava do encontro, não. Falar um pouco do OVNI, falar do triciclo, a relação do triciclo com o OVNI, etc. Dessas trilhas, né, da Mob P2P e do OVNI, que vem já há 2 anos existindo aí. E, cara, é sensacional. A gente conseguiu aqui chegar num primeiro, sabe, numa ideação, sei lá, numa base, né? Para a gente poder começar a botar a mão na massa e fazer acontecer essa brincadeira. Sim, e tu vê, o Syntrop é uma ferramenta, né, que vai permitir a materialização de várias ideias. Isso, por isso que muita gente está se conectando por isso também. Porque ele tem uma mecânica que facilita a visualização disso, né? Então, por exemplo, ontem eu estava tendo uma reunião com uma produtora que vai ter, então vai ter, e a gente está construindo, vai ter um filme que vai ser colocado no Syntrop, né? Internacional, que é uma coprodução Brasil-Colômbia, do maior ator colombiano lá, que é com um orçamento gigante, que vai ser colocado no Syntrop com uma dinâmica de como pagar os produtores, a produção e a pós-produção, através da mecânica do Syntrop. Hoje é um bem comum, um recurso. Então, são dinâmicas muito diferentes, e todas elas muito interessantes, muito abundantes de possibilidades, né? Então, de repente, no futuro, aquele filme que está sendo produzido internacionalmente, que vai até concorrer para Cannes e coisa do tipo, ele vai ter usado um OVNI que estava disponível na plataforma e vai ter contribuído com a borda do OVNI por ter utilizado numa externa um veículo que estava disponível de forma... É tão louco, e uma reunião que eu tive ontem e um papo que a gente está tendo hoje, né? E o Syntrop está em alfa, né? Está em alfa, meu querido, está em alfa. Diogo, fica o convite, cara, para a gente, de repente, fazer isso juntos, né? Todos que estão aqui estão convidados para a gente poder... Porque, assim, como ainda... Por exemplo, você acabou de falar, né? Não existe essa área ainda na dinâmica do Syntrop, quer dizer, era alguma coisa que você estava já para criar, né? Eu estava querendo dar vida. Então, eu não vou ter como pegar aquela maravilhosa explicação que você e Marcelo fizeram para inserir objetos, né, do Abundant Place, para seguir aquele passo a passo. Então, vamos fazer isso no próximo encontro, no encontro Zoom,
né? A gente faz ao vivo e a cores. E pode já ser pela dinâmica dos encontros que você vem fazendo no Zoom pelo Síntrope, tá? Se você conseguir, você acha que você tem espaço para marcar isso para a semana que vem, na segunda, na terça, sei lá, a gente já deixa já pré-marcado aqui, a gente já faz esse movimento, pode ser? Claro, ótimo. Assim, segunda e terça eu vou dar uma aula na OAB aqui, tá? E acho que então vai ter que ser só se for ou de dia ou se teria que ser quarta ou quinta de noite daí, tá? Mas eu faço um chamado lá no grupo tu não tá no WhatsApp, né? Então eu vou fazer um grupo do Telegram lá do Síntrope, que tá mais parado que água de poço. E já agito ele com isso, de academia de recursos. Eu jogo no Telegram e no WhatsApp da. Tá, e é isso, querido. Agradeço muito, tá, cara? Eu que agradeço, cara. Tamo junto nessa jornada faz um tempo já, né? Maravilhoso poder te ver, ouvir, saber. E saber que, poxa, essa interface já vai estar dando vida a uma coisa que estava para dar vida, ganhar vida a qualquer momento, né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui fica feliz, né? É isso, cara. Vamos nessa. Beijo no coração de todo mundo, né? Valeu, Diogo. Curti Valeu. muito. Obrigado, Samara. Eu também. Deixa eu fazer só uma chamada. Amanhã, a partir de 8h30, tem um encontro com esse rapaz aqui embaixo de você aí, ó. Esse cara aí, ó. Porque ele vai fazer uma fala sobre a cocriação emergente, né? Deixa eu dar um gostinho da parada aqui. Exclusive, hein? Eu tô brincando aqui. A mágica acontecendo. Enfim, isso aqui eu tô pensando em falar amanhã, mas basicamente é um modelo das conversas que a gente tem tendo aí. E aí acontecem umas mágicas e se liguem amanhã para descobrir o que é tudo isso. Cara, sensacional, hein? Sensacional, Danilo. Que é o seguinte, fala um pouquinho, Danilo, para o Diogo, do que se trata esse encontro de amanhã, né? Sim. Então, amanhã vai ser um ensaio, na verdade, de uma fala, de uma apresentação que eu vou fazer em Barcelona daqui 2 semanas. E o tópico dessa fala, né, o tema é cocriação e emergência. E, enfim, quando eu recebi essa oportunidade de falar lá, eu decidi que seria muito mais interessante explorar a cocriação e emergência, cocriando e dando vida, fazendo emergir a própria fala, né? E aí rolaram várias interações aí no ambiente da estação e de algumas outras, enfim, redes, organismos, para discussão desse assunto e barulho. E aí é isso, agora eu tô num processo de sintetizar isso tudo, tô aqui brincando de modelagem de algumas coisas e amanhã eu vou fazer uma primeira tentativa de explicação de tudo que a gente tem conversado e co-criado nesse último mês e meio, assim, mais ou menos. E aí? Fala, Samarinha. Falei, estaremos lá. Estamos lá já. Já estamos. Cara, maneiro isso aí, Danilo. Sei não, hein, cara. Ficou muito show essa história aí, velho. Isso aqui tá sendo meu quebra-cabeça dos últimos dias. Eu tô sentindo um quê de expansivo nisso aqui, né? Aqui tem mesmo. Um quê de micélio. Pode ser. Então tá. Queridos, vamos nessa então, tá? Beijo no coração, fiquem bem. Diogo, vamos nos comunicando, vamos nos falando, cara, para ver quando a gente marca esse encontro para a gente botar o OVNI/triciclo para começar no cinto. Pode deixar que a semana que vem a gente vai fazer isso aí. Show de bola. Então, um abração para todo mundo, beijo aí. Beijo. Beijo no coração, beijo Samarinha, meu amor. Valeu!